Convidando vocês para mais um momento de conhecimento e esclarecimento da verdade que liberta. Isso é que é o importante que o cristão deve priorizar e buscar. É o conhecimento de Cristo, da verdade revelada de Deus para nós através de Cristo. Vamos aprender aqui algo importante sobre o reino de Deus. O que me faz, o que me leva a estar sendo participante do reino de Deus, não é? Estando na promessa, estando na vida, na comunhão com Deus, estando, não é? Andando na fé e esperança em Deus, guardado na promessa para a salvação. O que me leva a estar nesse reino? Aí eu quero indagar você sobre aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, vamos ler o texto como está aqui, versículo 5. Jesus vai dizer a Nicodemos o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe esta grande importância do que Jesus está ensinando e advertindo aqui. Jesus, ele está dizendo a Nicodemos algo que Nicodemos precisava ouvir, porque Nicodemos estava preso na mentira, no engano, com a mente cauterizada dentro da religião, formando conceitos, princípios, que levava Nicodemos a entender que pela religião que ele vivia, ele estava em Deus. E aí, Jesus agora, diante de um diálogo, Jesus vai pregar o Evangelho para Nicodemos. A partir do versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, você vai ver o contexto ali, tratando de um diálogo com Jesus e Nicodemos. E Jesus aproveita o questionamento que Nicodemos faz a ele e começa a pregar o Evangelho a Nicodemos. Inclusive, esse texto mais conhecido, não é? Que as pessoas citam muito, que é o texto principal que revela a verdade do Evangelho, o amor de Deus, onde foi manifestado, em João 3,16. Ali é um contexto onde Jesus está tratando com Nicodemos. Jesus está pregando o Evangelho a Nicodemos. E diante do conhecimento de Nicodemos, diante da vida religiosa de Nicodemos, diante daquilo que Nicodemos entendia ser o meio para ele estar em Deus, Jesus vai adverti-lo na necessidade que ele precisava ser corrigido. João capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer: na verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Entrar no reino de Deus? Mas Nicodemos não era religioso, era um cara íntegro, era um cara honesto. Nicodemos era um fariseu religioso, honesto, sincero. Tanto é que ele foi à procura de Jesus. Nicodemos, ele era um religioso, mestre da religião, era um homem considerado o ensinador de Israel. Mas Nicodemos, com tudo isso, ele não tinha ainda comunhão com Deus. Ele não tinha parte com Deus. Porque não é uma religião que leva o homem a ser inserido no reino de Deus. Não é uma vida do bem que leva o homem a ser inserido no reino de Deus. Não é mérito de justiça da religião que o homem vive e pratica que leva ele a ser merecedor de fazer parte da comunhão com Deus, está inserido no plano de Deus para a salvação. Jesus vai dizer: é preciso nascer de novo. E esse nascimento é da água e do Espírito. A água, que é o estabelecimento que Deus estabeleceu, o meio do homem chegar a Ele,
pela nova aliança. É o pacto da nova aliança. A água é o evangelho que Jesus veio trazendo, a palavra, a revelação de Deus para o homem encontrar a salvação. A palavra de Deus, tudo que Jesus pregou no evangelho. E o Espírito é o Espírito Santo que trabalha no homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem, quando se converte pelo Evangelho, ele é selado pelo Espírito Santo para ser restaurado a vida dele em comunhão com Deus. E ele agora ser inserido, fazer parte do reino de Deus, selado pelo Espírito Santo, que torna ele agora propriedade de Deus. Não é entrar numa religião e viver praticando a religião e ser devoto da religião e passar a guardar a vida religiosa. Isso não leva ninguém à vida com Deus. Nicodemos, ele já vivia tudo isso, mas ele não tinha vida com Deus. Ele estava fora da comunhão com Deus. Foi preciso Jesus advertir Nicodemos, ensinar a Nicodemos que para o homem fazer parte do reino de Deus, ter comunhão com Deus, estar em Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. Agora eu quero fazer uma observação aqui sobre esse assunto que muitos têm sido levados numa mentira interpretada de uma forma errada nesse texto aqui e pregado uma doutrina herética de batismo de água dentro de igreja, para a pessoa ser membro do corpo de Cristo, receber remissão de pecado e ser de Deus, através do batismo de água dentro de igreja. Jesus, quando fala isso a Nicodemos, que é preciso nascer da água e do Espírito, essa água que Jesus fala não é batismo, não é um cerimonial dentro de nenhuma igreja para o homem participar através do pastor que banha a pessoa na água, que faz o ritual para a pessoa ser inserida no reino de Deus. Será que o homem tem essa autoridade? Será que o homem tem essa virtude? Será que é por esse mérito de um ritual, de um cerimonial dentro de igreja, que o homem é inserido no reino de Deus? É não, meu amigo. Isso é um ensino diabólico que tira as pessoas da verdade do Evangelho. Essa questão de batismo de água dentro de igreja. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Quem trouxe essa mentira foi o sistema católico romano, que pregou isso, e o sistema religioso evangélico, que é uma extensão do católico romano, continuou pregando essa mentira com outra roupagem. Mas o princípio é o mesmo. É mentira, doutrina de demônio. Não tem nada a ver com o ensino do evangelho e o batismo de água dentro de igreja. Para ninguém fazer parte do povo de Deus. Para ninguém ser salvo. Porque tem pastor pregando que se não for batizado dentro desse ritual de igreja, não é salvo. Então, esse pastor que prega isso, tenha certeza, saia da direção dele. Ele não é de Deus. Ele não está na doutrina de Cristo. Isso não é a doutrina de Cristo. Ele está pregando mentira para você ficar preso, escravizado como um negócio, membro da igreja dele, não da igreja de Deus. Que a igreja de Deus, para você fazer parte desse reino, não é através de nenhuma igreja, nenhuma religião, de nenhum ritual cerimonial religioso. Quando Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, essa água não está aqui se referindo a um ritual de batismo dentro de água de igreja por pastor, por líder religioso nenhum. Essa água que Jesus fala é a palavra, é o evangelho. Eu vou mostrar isso na Bíblia. É o evangelho que você tem que crer nessa palavra, nas boas novas, no que Jesus trouxe. É o que Jesus está pregando a Nicodemos aqui. Jesus está pregando a Nicodemos o evangelho. É preciso crer. E o Espírito Santo é quem vai convencer o homem. E se o homem se arrepender, é o Espírito que faz o homem ser inserido no corpo de Cristo, igreja. É o Espírito que restaura, que leva o homem a fazer parte do reino de Deus. Esse reino não é uma religião, não é uma instituição, não é uma coisa exterior. O reino de Deus está implantado no nosso interior. O reino de Deus é Deus governando em nós pelo Espírito Santo. É o governo de Deus no interior do homem, através do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja A, B, C, a religião A, B, C, a instituição, o ambiente, a obra religiosa. Isso não é o reino de Deus.
O reino de Deus não tem aparência exterior. Então, quando Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Não adianta você pensar que é de Deus porque está dentro de uma igreja. Se você não nasceu ainda pelo entendimento, o conhecimento da verdade do Evangelho e não teve o arrependimento crendo nessa verdade para ser selado pelo Espírito Santo, você pode estar dentro de qualquer igreja vivendo qualquer sacrifício religioso. Você não faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino dos homens. Dentro das igrejas dos homens, onde vocês estão escravo, devoto e praticante de obras, sacrifício, credos e dogmas, estabelecido pelos homens. Do reino de Deus, não. Vamos ver outro questionamento, outra questão aqui, que Jesus aqui adverte. Olha que coisa importante agora, dentro do mesmo contexto que a gente está aqui explicando. Jesus agora lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para você ter o acesso da vida eterna com Deus, para você estar na promessa da vida eterna com Deus, para você fazer parte desse reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, para você fazer parte desta promessa de Deus, não é dizer que Jesus é o Senhor, não é dizer que crê em Jesus, ele é grande, ele é bonito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Para você fazer parte do reino de Deus e ter a esperança da vida no reino dos céus, é a partir do momento que você crer em Jesus Cristo com a pregação do Evangelho e se converte para receber o batismo, que quem batiza é Jesus. Esse batismo que não é de água dentro de igreja, é o batismo com o Espírito Santo. É esse batismo que torna o indivíduo membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, selando ele, guardando ele como propriedade de Deus, que vai ser levado quando Jesus vier, o arrebatamento da igreja, que são pessoas que estão seladas pelo Espírito Santo, porque creram no Evangelho, se converteram e se arrependeram, estão seladas. Essa igreja não é uma instituição de homens religiosa, onde o povo está vivendo escravo e dependente dentro delas. Essa igreja somos nós, que o reino de Deus está implantado em nós. Está entendendo isso? Porque nós cremos no Evangelho. Fazer a vontade do Pai é crer em Jesus Cristo e se converter a Ele. Quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra do meu Pai e faz a sua vontade. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Agora eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus, o Pai? É que você esteja dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja, sendo devoto, praticante, estando de manhã, de tarde, de noite, vivendo sacrifício, flagelo, penitência, vivendo submisso na regra de prática de fé, com os dogmas, com as crenças, dentro da autoridade, do domínio, da direção do homem. É isso que Deus quer para você que está em Cristo? É não. Qual é a vontade do Pai que está nos céus? É que todos creiam no seu Filho e a Ele se dirijam para alcançar a vida eterna. Porque esse foi o testemunho que Deus deu. Não foi de uma igreja para ninguém estar nela para ser salvo. Foi de Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade do Pai, que o homem se salve. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva através do caminho da vida que é Jesus, para que ele possa ter essa vida. É isso, essa é a vontade do Pai, que todos os homens creiam e sejam salvos. Está revelado lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade é Jesus.
é o conhecimento que você tem que buscar para alcançar o maior tesouro que o homem precisa ter, não na terra, no céu, que é a vida eterna com Deus, através de Jesus. Mas para isso é preciso ter o conhecimento, porque o próprio Jesus vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que você precisa conhecer? Não é uma igreja verdadeira, não é uma religião verdadeira que você tem que procurar estar nela. A verdade é Jesus, que você tem que crer nele e estar nele para ser salvo. O que é que o povo está aprendendo hoje? Então, observe que Jesus vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, ninguém, meu filho, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse nascimento não é do pastor dentro de igreja que banha ninguém no batismo de água para poder ser inserido no corpo igreja de Deus. Não é pastor, não cabe ao homem. Esse nascimento não vem de homem, é de Deus. É o próprio Deus que realiza esse feito glorioso na vida do pecador que se converte a Cristo. Não é por mão de pastor, de papa, nem de padre, dentro de ritual, dentro de nenhum cerimonial de igreja, batismo de água. Porque hoje eles pregam isso. Não, você tem que passar pelo batismo. Você tem que estar numa igreja. Você tem que ser batizado para ser membro da igreja de Deus, para ser salvo. É mentira. Esse ensino é anátema. O homem não tem essa autoridade, Deus não deu isso ao homem. O homem é um miserável pecador, ele não pode oferecer nenhum ritual para inserir ninguém no corpo de Cristo, igreja de Deus. Ele não pode, por nenhum ritual nem cerimonial, oferecer novo nascimento ou remissão de pecado para ninguém, através de batismo de água dentro da igreja. É isso que pregam. É isso que pregam. Porque dizem que tem que passar pelo batismo da água para receber a remissão de pecado e ser parte do povo de Deus. Então o homem tem esse mérito, não é Jesus. Olha como eles desfazem o sacrifício de Cristo. Olha como eles são usados por Satanás para deturpar a verdade do Evangelho, tirar o povo da verdade, do princípio do Evangelho, estabelecer os seus princípios malditos e anátemas, para o povo viver e se perder. Então Jesus vai dizer que é preciso nascer da água e do Espírito. Isso é o próprio Deus que estabelece na vida do homem que crê em Jesus Cristo quando ouve o Evangelho. Com o arrependimento ele é selado por Deus pelo batismo do Espírito Santo, que é a garantia de que o homem recebeu o perdão de Deus, está em comunhão, em paz com Deus, e agora ele torna membro desse povo chamado igreja, que vai ser levada para Deus para viver a promessa da vida eterna. Que estão dentro do governo, não de homem dentro de igreja, mas estão dentro do governo de Deus, pelo Espírito Santo em nós. O templo, a casa de Deus somos nós. Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, é isso que nós precisamos conhecer, irmãos. Nós devemos ser instruídos com a palavra, irmão. Os homens estão ensinando tudo errado aí. Reino de Deus não é nenhuma igreja evangélica, católica, espírita. Reino de Deus não é nenhuma religião, irmão. Reino de Deus, ele está implantado naquele que crê em Jesus. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Quando vier outra entrega de iFood, aí eu paro aqui de novo. Então vocês estão entendendo qual é a importância da gente receber a verdadeira instrução da palavra de Deus, para que a gente seja esclarecido, conhecendo a verdade, para não viver preso na mentira dos homens que pregam mentira dentro das igrejas, onde escravizam o povo em submissão de trabalho, de obrigação, de tarefa, dentro de igreja, onde o povo torna-se dependente de igreja para a vida com Deus, onde o povo são levados a viver uma vida robotizado, alienado, vivendo uma exclusividade nesse ambiente onde mistificam, aonde coloca o título de lugar santo, casa de Deus, é um lugar sagrado, é o templo de Deus. Tudo isso é mentira, irmãos. O reino de Deus
Não é nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum sistema religioso. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é coisa, nenhum sistema de regra, de norma, de usos e costume, de doutrina, de cumprir devoção, ritual, sacrifício religioso dentro de igreja. O reino de Deus não é isso. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 16, ou versículo 17, escute, é Bíblia, nós temos que aprender com Deus, pela palavra de Deus, não é pelo que os pastores ensinam nas suas doutrinas particulares, interpretações tendenciosas, errôneas, pervertidas, que desfaz da verdade do Evangelho. Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é a igreja A, não é obra religiosa, não é nenhuma coisa exterior. O reino de Deus está implantado em nós. O Espírito Santo que nos leva a viver na paz, na alegria e na justiça de Deus, andando pela sua palavra, guiado na verdade que é Jesus. É isso o reino de Deus. Não é você estar guiado, devoto, praticante, vivendo uma vida dependente de escravidão dentro de igreja, religião. Isso não é o reino de Deus. Você está fazendo parte do reino do homem. Você está sendo negócio do homem. Está vivendo com a sua vida de regra, de fé e prática, e devoção e consagração, esforçando-se, priorizando o teu viver para uma religião, não para Deus. O reino de Deus não é nenhuma igreja evangélica, nem católica, nem nenhum grupo religioso, mormon, testemunho de Jeová. O reino de Deus, ele é implantado em nós, quando nós cremos no Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 1. Isso aqui, irmãos, é muito maravilhoso. A gente está conhecendo a verdade e sendo instruído pela verdade. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos 1, versículo 14 e o versículo 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho não é do reino dos homens. Por que o evangelho do reino de Deus? Porque tem o evangelho anátema que o povo está vivendo aí dentro da igreja. É o evangelho do reino dos homens. Cuidado, você tem que ouvir e crer no evangelho do reino de Deus, que leva você à esperança do alto, não das coisas desta vida aqui. Olha o que diz o versículo 15. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Para você ser inserido nesse reino, você tem que crer no Evangelho. Você tem que se converter a Cristo, porque crer no Evangelho é se dirigir a Cristo, é se converter a Cristo, é se arrepender e estar em Cristo. Não é ir para igreja nenhuma, porque o reino de Deus não é igreja A, B, C, D, não é ritual de igreja, não é sacrifício de igreja, não é cerimonial de igreja, não é vida de devoção à igreja. O reino de Deus é você ter o conhecimento do Evangelho de Cristo e nesse conhecimento você se conduzir com fé para Cristo, que é para onde o Evangelho nos direciona, e nele crer e se converter a Ele. Aí você vai estar sendo selado pelo Espírito Santo, que torna você agora inserido nesse reino, que aonde você agora vai ser selado e fazendo parte desse reino de Deus, como membro da igreja de Cristo pelo Espírito Santo. O batismo não é o de água, não é dentro de nenhuma igreja, não é pela mão de pastor, de papa ou de padre. O batismo é com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. E esse batismo é quando você crê em Jesus pela mensagem do Evangelho. Não é quando você vai para uma igreja para ser batizado. Rapaz, é muito sério isso, irmãos. Então, que Deus abençoe, que você entenda. Teve umas pausas aqui no meio dessa instrução,
porque eu estou aqui no trabalho, né? E chegou aqui entregador para eu poder fazer a entrega para os apartamentos. Mas eu concluí aqui para você entender. Quando Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, Jesus não se dirige aí para nenhuma direção de princípio de igreja, de sacrifício de igreja, de ritual de igreja. Jesus não está orientando Nicodemos a ir para nenhum conceito religioso para ser de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito para poder fazer parte do povo de Deus, estar em Deus, inserido no reino de Deus como membro da igreja de Deus. E isso não é por homens, nem por líder religioso. Isso é o próprio Deus que opera no indivíduo quando ele ouve e crê na palavra de Deus. O reino de Deus é implantado dentro dele. Não é ele que vai viver dentro de nenhuma igreja para estar no reino de Deus. Deu para entender que o reino de Deus não é exterior. O reino de Deus, ele é implantado em nosso interior, aonde nós somos governados, guiados, dirigidos. Não é por líder de igreja, não é por nenhum sacerdote de igreja, não é por nenhum soberano de igreja no reino dos homens. Nós somos guiados, dirigidos no reino de Deus pelo próprio Deus. O governo é o do próprio Deus em nós, pelo Espírito Santo. O reino de Deus está implantado aqui no entendimento do homem que teve o entendimento transformado pelo Espírito Santo ao ouvir a palavra e crer. A palavra de Deus, que é lâmpada e luz que ilumina o nosso entendimento, que restaura a nossa vida morta para nos trazer a vida com Deus. A semente da vida que leva o homem a ter vida com Deus é a palavra de Deus. Não é uma religião, uma igreja. Não é uma vida de devoção, de ritual, de sacrifício e cumprindo normas de igreja. A vida com Deus, no reino de Deus, é em Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Esse reino está implantado em nós. Aqui, ó. Quantos estão aí vivendo e servindo aos homens no reino dos homens, pensando que são de Deus, como Nicodemos pensava? Nicodemos pensava que era de Deus. Paulo, antes de se converter a Jesus, Paulo pensava que era de Deus. Cornélio pensava que estava em Deus, através da sua vida religiosa. Mas foi preciso esses homens nascer de novo. Esse nascimento não é se filiando a uma igreja e cumprir o ritual de batismo de água dentro da igreja. Esse nascimento é pelo ouvir o Evangelho. E quando você crê e se converte a Cristo com o arrependimento, você é batizado não com água de igreja pela mão de homens, pastor, papo ou padre, mas você é batizado com o Espírito Santo pelo próprio Jesus Cristo. E é esse Espírito que sela você e torna você membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, onde você agora está inserido no reino de Deus. O reino de Deus não é ali, aqui e acolá. O reino de Deus é implantado no seu interior, pelo Espírito Santo que vai nos guiar e nos garantindo que somos de Deus, porque está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo, pela pregação da palavra do Evangelho, que nos insere no reino de Deus. Amém, irmãos? Pela qual nós somos inseridos no reino de Deus, ou o reino de Deus é implantado em nós. Amém? Então que Deus abençoe, que vocês entendam isso, que a vida com Deus não é por nenhum caminho religioso, nem igreja religiosa, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, budista, não é esse caminho. A obra de Deus e o caminho, o lugar de estar em Deus, não é dentro de nenhuma igreja, vivendo nenhum ritual e nenhuma devoção religiosa. Infelizmente, hoje, os milhões e milhares de pessoas que estão presas nas religiões estão privadas da verdade e impedidas de chegar a Deus. Porque estão consagrando suas vidas, são devotos e praticantes, não a Deus pelo Evangelho, pela palavra de Cristo, mas são devotos e praticantes a obra e tarefa de igreja, onde estão guiados na autoridade e no domínio do homem, no reino dos homens e não de Deus. Eu quero que você desperte para isso. Comece a analisar e a pensar, usar o senso crítico e vai examinar o que Jesus ensinou. Porque você vai ver que em canto nenhum Jesus conduziu ninguém a nenhuma religião, a nenhuma igreja, para ser discípulo e seguidor de nenhuma doutrina de homem nenhum, como líder supremo, autoridade espiritual.
Jesus sempre conduziu o povo a Ele mesmo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é o alicerce, o fundamento, aonde devemos estar firmados. Ele não mandou ninguém ir ali, Ele disse, venham a mim, porque Ele é o lugar que nós devemos estar, e a palavra dele em nós. Foi isso que Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Para que a gente possa estar no reino de Deus, é preciso estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, para que a gente esteja na segurança espiritual para a eternidade com Deus, quando deste mundo partir. Amém, meus amados irmãos? Então sejam livres do sistema religioso, igrejas, religiões, porque é uma estratégia do diabo, privando muitos da verdade, que leva o homem a ser livre e liberto. Essa verdade é Cristo. E todos os que estão dentro das religiões estão desviados de Cristo. Creia nisso e raciocine, medite e pense. E analise, porque os fatos revelam essa verdade. As práticas, o entendimento das pessoas que estão na religião revela essa verdade que eu estou falando. Mostra que até agora estão perdidos com o entendimento entenebrecido e não tiveram ainda o esclarecimento da verdade do Evangelho. Porque todos os que estão dentro das religiões, o entendimento deles está corrompidos da verdade do Evangelho, porque eles são ensinados e formados, não pela doutrina de Cristo, não pela verdade do Evangelho. Eles são formados e informados e ensinados pela doutrina das igrejas, nos princípios dos homens dentro das religiões. E logo estão perdidos de Cristo, ainda estão nas trevas. E o pior de tudo, irmãos, eles pensam que estão na luz. Pergunte a qualquer religioso, ele vai dizer, eu sou de Deus, eu sou religioso, eu sou da igreja A, eu sou da religião B, eu sou do grupo religioso C. Estão perdidos porque ainda não estão em Cristo, não tiveram conhecimento da verdade que liberta. Então que você possa estar recebendo agora, creia e seja liberto. Amém? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Ministrar a verdade que liberta, nada além dessa verdade, o Evangelho de Cristo.